Oiê, gente, tudo bem? Eu sou a Nélita e eu vivo aqui na Suíça. Aí eu compartilho com vocês um pouquinho da minha vida, da minha história e um pouco dessa Suíça linda, né? Hoje eu tô aqui no Parque das Tulipas, ainda não tem tulipa, claro, mas só para vocês verem um pouquinho a paisagem. Finalzinho de tarde e tá ficando rosa. Depois eu vou colocar mais um pouquinho de fotos aí. Mas eu vou estar, então, contando um pouquinho mais sobre mim. Vou continuar, que eu estava comentando sobre quando eu estava pequenininha, que eu ia na escola, né? Eu sofri bullying, entre aspas, que as crianças falavam para mim que a minha mãe, ela era mais velha. A minha mãe, ela me teve com 38 anos. Então, naquela época, imagina, hoje eu tenho 48 anos. Imagina naquela época, uma pessoa com 38 anos para ter... Opa! Desculpa aí o dedo! Eu fui acertar e apareceu o dedo. Então, uma pessoa com 38 anos para ter uma criança, acabava que quando eu estava na idade já de ir na escola, realmente as pessoas pareciam um pouco mais velhas. Hoje você olha uma pessoa de 40, 50 anos, você não dá essa idade para ela, não é verdade? Mas isso que eu sofri, o sofrimento meu é que eu olhava para minha mãe, para meu pai, eu falava, meu Deus, então, e se eles morrerem de verdade? E se essa criança aí que falou para mim tem alguma verdade nisso? E se realmente eles partirem? Então eu comecei a trabalhar aqui na minha cabeça essa ideia, que eu tinha que fazer algo para que, se acontecesse alguma coisa da minha mãe e do meu pai morrerem antes de mim, eu não podia estar apegados a ele. Eu não podia estar apegada a eles, porque senão eu ia sofrer muito. E depois foi passando os anos, eu ia pensando assim, meu Deus, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar ir me despregando e me desligando um pouco deles. Então eu pensava, se eu começar a trabalhar, quando eu for começar a trabalhar, se eu começar a trabalhar longe, numa cidade um pouquinho mais longe, eu vou começar a ficar um pouquinho longe, daí eu sinto saudade, mas eu estou morando perto, eu volto, né? Olha só as ideias. E foi assim que eu fui fazendo, você acredita? Quando eu tive que decidir que eu fui trabalhar no banco, né, que eu tinha lá os 17 anos, eu fui trabalhar em Mojimirim. E depois de Mojimirim, que eu trabalhei no banco, eu saí do banco porque naquela época, em 91 que eu trabalhei, acho que era por aí dessa época, tinha muitos assaltos nas agências, sabe? Não tinha essa porta rolante que existe hoje. As portas dos bancos, elas eram abertas direto. Entrava e saía quem quisesse, a hora que quisesse, a porta era aberta. Entrava cachorro. Eu lembro da agência, entrava cachorro, porque a porta não tinha esses monte de sistema de segurança que existe hoje, sabe? E aí o que acontecia é que, como era tão aberta, eu pedi transferência, não por esse motivo, mas eu queria já trabalhar em outra cidade. E eu pedi transferência para Campinas. De Mojimirim eu fui trabalhar então em Campinas. E lá nessa agência de Campinas, na Campos Sales, quem é de Campinas vai lembrar. Meu Deus do céu, acho que poucos meses que eu trabalhei lá, tiveram 3 assaltos. E o assalto eram todos jovens que entravam na agência. Na verdade, 2 assaltos foi dessa maneira. Foi jovens, 17, alguma coisa assim de idade, entraram fazendo o maior barulho, fica todo mundo quieto, deita no chão, com metralhadora dentro assim do casaco, sabe? Assustando todo mundo, gritando. E aí todo mundo deitava no chão, eu afastava. Eu nessa época eu trabalhei no caixa, né? E aí eu tava no caixa, eu levantei as mãos pro alto, afastei do caixa e fechei os olhos, deixei que eles fizessem o que eles quisessem, né? E eu não sabia, a gente não sabia se ia sair tiroteio, o que ia sair dali. Mas enfim, eu passei por 2 assaltos dessa maneira, terríveis, e o terceiro, a gente nem sabia que estava acontecendo assalto. Entrou uns rapazes muito bem vestidos, pegaram a tesoureira, levaram ela lá para baixo, na época era para baixo, né? Lá na tesouraria, encheram os malotes, tudo, colocaram dentro de um saco, de uma mala e foram embora.
E aí, daqui a pouco chega a tesoureira desesperada, nervosa. Gente do céu, aconteceu isso e isso. E os clientes, todo mundo, ninguém sabia nada. Porque do jeito que eles chegaram, eles pegaram ela num canto ali, que acho que ninguém viu, não sei como que foi na época. Eu só sei que foi dessa maneira. E eu, nessa época, eu falava, meu Deus, eu não sei se eu vou voltar para casa. Eu não sei se eu vou morrer, se eu vou trabalhar e vou morrer. Aí eu comecei a pensar, não quero mais trabalhar em banco. Chega. E nessa época meu cunhado tinha empresas. Aí ele falou, Anélita, sai do banco e vem trabalhar aqui na minha empresa. Aí eu pedi a conta dos bancos, do banco. Nessa época ainda tinha feito a mudança de Banco Nacional para... Qual que era o outro banco? Unibanco? Acho que era Unibanco. O Banco Nacional foi vendido para o Unibanco. Então... como teve essa alteração, a gente também tinha algumas vantagens de poder estar saindo do banco, porque eles estavam reduzindo funcionários, essas coisas. Eu aproveitei essas vantagens e pedi a conta e saí. E fui trabalhar com meu cunhado. Lá ele tinha uma empresa, na verdade várias empresas. Eu não sabia nada, não entendia nada também, só que daí eu fui começando a aprender tudo. Aprender o que era fotolito, o que era cilindro, o que era garrafa PET, o que era pré-forma, enfim, eu fui aprendendo as coisas com eles. Foi uma época bem delicada da minha vida, eu estava bem perdida, totalmente perdida. Eu estava com umas amizades que eu estava fazendo algumas coisas que não eram legais e que isso desagradava a minha mãe, desagradava a minha irmã, e isso tudo eu tinha um vazio dentro de mim, né? Muito grande, uma cratera. Então, nessa época era onde eu tentava colocar tudo dentro de mim. Eu tentava colocar viagens, carro, moto, comprava carro, mudava o carro, enfim. E nada completava aquele vazio, né? Minha irmã, a minha irmã, ela já tinha começado a ir na oração. Ela já tinha começado a encontrar o Senhor Jesus nessa época. Então ela falava para mim que esse era o melhor caminho. Mas nessa época eu não queria acreditar que esse era o melhor caminho. Eu falava, imagina, eu não vou virar crente, eu não vou para essa igreja de jeito nenhum. Falava tudo isso. Bom, mas isso é uma outra história, porque agora tá ficando frio, a minha mão está congelada. E o vídeo de hoje é sobre esse momento, mas eu deixo aqui para vocês então o meu abraço. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e a gente se encontra pelos próximos, tá bom? Au revoir!